ao povo santo, graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Continuando sobre os mandamentos da lei de Deus, o decálogo, o que o Senhor de fato fala para nós, o que o Senhor de fato quer de nós, de mim e de você. E de fato a vivência dos preceitos de Deus não é um caminho de proibições, de barreiras ou de limites, né? Mas muito pelo contrário. Porém, quando se trata do primeiro mandamento da lei de Deus, quando o Senhor vem falar conosco, primeiramente é importante que nós, com o nosso coração silencioso, permitamos que o Espírito Santo de Deus, ele haja em nós, tendo a certeza de que é Ele que vai orar em nós. Então que o Senhor abençoe a sua mente, que o Senhor abençoe os teus lábios, que o Senhor abençoe o teu corpo, abençoe o teu coração e abençoe a tua alma também. Como eu dizia, o mandamento da lei de Deus, de fato, está inscrito também no coração do homem. Escrito, e Deus utilizou não uma caneta, mas o seu próprio dedo, ou seja, o dedo de Deus, o Espírito Santo, para escrever no teu coração as leis dele. E é interessante também a gente ter a consciência de que dentro do ser humano, dentro do homem, há um desejo de Deus que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Há uma lacuna, há um espaço, uma brecha que o homem tenta preencher com tantas outras coisas, mas ele não consegue, porque somente Deus pode preencher aquela lacuna. Há algo que já está impresso na alma do homem, um desejo de Deus. E de fato, quando o homem não encontra Deus, porque não procura nos lugares certos, né? Santo Agostinho, ele dizia que tantas vezes, né, tarde te encontrei, porque eu procurava-te fora quando você estava dentro, olhando para dentro de si, então, como templo de Deus, como morada de Deus, como um castelo interior. Vamos até os aposentos do rei que se faz lá, e lá nós vamos encontrar o Senhor de fato. É bem sabido que o inferno é a ausência de Deus, é a total ausência de Deus pela eternidade. Mas nós que ainda estamos aqui, nós temos a oportunidade de encontrar o Senhor. E os meios que Ele nos dá da sua infinita misericórdia é através dos mandamentos da sua lei. Os 10 mandamentos da lei de Deus, dividido em 2 tábuas. A primeira, os 3 primeiros mandamentos, apontando para Deus, e depois os 7 seguintes apontando para o próximo, né? Por isso é até interessante quando você divide assim, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todas as tuas capacidades. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o próprio Jesus que fala isso, porque de fato Jesus é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando ele fala isso, é interessante que muitas vezes nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Jesus, mas não olhamos para ele com o olhar de Deus, né, que é digno de adoração, que é digno de louvor, né, que o seu nome está acima de todo nome. Nós olhamos para ele como Jesus, talvez um homem, talvez entre aspas, um santão, né? Talvez só um mestre, mas o nosso coração de fato tem que ter essa piedade e tem que reconhecer, tem que se deixar tomar por essa revelação de que de fato Jesus é Deus, é o rosto de Deus. Quem me viu, viu ao Pai, diz o Senhor Jesus. Então é digno de toda adoração, de todo louvor, que deve ser prestado a Ele num culto que nós chamamos de latria, ou seja, culto de adoração. Então, falando um pouco sobre esse primeiro mandamento, é interessante a gente ver que quando o Senhor ele se revela, ele diz assim, antes de promulgar os mandamentos, né? Ele diz assim: Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus. E por que ele fala isso? Eu sou, antes de promulgar os mandamentos, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, para que nós saibamos de que Ele é o Senhor. Nós somos criatura, nós não temos que ficar como deuses,
se achando como imortais, se achando intocáveis, né, prepotentes, orgulhosos, humilhando as outras pessoas e pisando nela. Não, pelo contrário, né? Há um só Deus, um só Senhor, né? E nós somos as suas criaturas, fomos criados por Deus, então somos criaturas de Deus, porque criadas por Ele, pensadas e amadas por Ele. E esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né, ele tem o seu positivo e o seu negativo, mas não no negativo no sentido de ruim, mas tem o sentido da obrigação, né, do que nos ordena, né, o mandamento, e o que nos proíbe o mandamento. Mas proíbe por quê? Como assim, Well? Amados, que fique claro no teu coração. O apóstolo ele vem dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, se eu não estou enganado, mas ele vem dizer assim, tudo posso, mas nem tudo me convém, ou nem tudo me é permitido. E de fato nós podemos todas as coisas, nós somos livres para isso. Mas, de fato, a liberdade, o livre-arbítrio, não é simplesmente fazer tudo o que quero. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o livre-arbítrio é eu ter a sabedoria de escolher aquilo que de fato não vai prejudicar a minha alma, não vai prejudicar a minha eternidade, não vai me tirar dos preceitos do Senhor. E sendo este primeiro preceito, amar a Ele, amar a Deus. É claro que o amor a Deus, São Bernardo ele fala um pouco sobre isso numa das suas pregações, mas ele vem falar sobre o amor carnal, que é o primeiro grau do amor, depois o amor interesseiro, depois vem o amor desinteressado, né, desinteresseiro, e por último o amor puro de Deus. E o homem ele passa por essas fases, principalmente agora que nós somos cheios, somos preenchidos com tantas coisas, e em todos os momentos, 24 horas sendo bombardeado por informações que vai nos preenchendo de todos os lados. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós vemos e com o que nós ouvimos também. E isso é sabedoria. Porque se eu me preencho o tempo todo de pornografia, de prostituição, de adultério, de infidelidade, tanto com o próximo como também para com a esposa, mas também para com Deus, e principalmente para com Deus. Porque se eu traio o meu irmão, se eu traio a minha esposa, se eu traio meus pais, se eu traio os meus filhos, primeiramente eu traí a Deus. Porque Deus é o princípio de todas as coisas. Então, é até interessante a gente olhar para dentro de nós, porque o que nos ordena este mandamento? É simples, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro amor é de Deus. O primeiro amor é de Deus. E a partir do amor de Deus eu vou saber amar minha esposa, eu vou saber amar meus filhos, eu vou saber amar meus pais, eu vou saber amar meus irmãos, eu vou saber amar a minha família e assim por diante. Porque Deus é o princípio do amor. Porque de fato o apóstolo João diz, Deus é amor. Ele define isso, Deus é amor. E quando o Senhor fala, então, depois de amar o teu próximo como a ti mesmo, Jesus, por ser Deus, ele pode elevar isso. E lá em João, no Evangelho de São João, de fato, ele eleva a dignidade deste mandamento. Ele diz, amarás o teu próximo como eu te amei, como eu te amo. Entende? Então já é amar o próximo, não simplesmente como eu me amo, porque muitas vezes o meu amor esfria. Por eu não buscar Deus aonde eu posso encontrar, e eu buscar Ele em tantos lugares aonde não se encontra o Senhor, eu acabo perdendo a graça de Deus. E aí como que eu vou amar o meu irmão, sendo que eu nem mesmo me amo? Porque quando eu pratico de práticas ilícitas, né? Porque vamos colocar a vida humana. A vida humana ela se inicia na concepção, né, do espermatozoide vinculado ali, fecundado no óvulo. E ali é uma vida completa, uma alma completa, né, formada por Deus e dada àquele ser humano. Contém seu DNA, contém a cor do seu cabelo, a estatura, a cor da pele, né? Toda a sua fisiologia já está ali. É um ser humano completo, né? No sentido, claro que o ser humano ele está sempre em evolução, sempre em transformação, né?
Aí a gente vê até por conta das suas faixas etárias, a transformação do corpo e tal, mas isso se inicia lá no princípio, onde Deus já te fez, já te criou e já te chama pelo nome. Então, quando eu acabo optando, né, por interromper uma gestação, pelo aborto, pelo infanticídio, né, ou pelo homicídio, ou pelo feminicídio, eu não estou amando o meu irmão, porque eu não tenho amor. E aí eu não estou sendo imagem e semelhança de Deus. Mas a palavra de Deus é bem claro quando diz: o demônio veio para matar, roubar e destruir. Aquele que mente se assemelha ao demônio, a Satanás. Então vamos começar pelas pequenas coisas, já vamos renunciando às pequenas coisas. E para viver bem esse mandamento, então é necessário que eu cumpra, né, o exercício de um culto tanto interno como externo. O que é a questão do culto interno? É a honra que se presta a Deus com a faculdade da alma, com a inteligência, com a vontade. E já o culto externo, ele é uma homenagem que se presta a Deus, mas por meio de atos exteriores, de objetos sensíveis. Então não basta simplesmente adorar a Deus interiormente, só com o coração, com aquele papo, aquele blá 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 de Deus está no meu coração. Não, é necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma e com o corpo juntamente. Porque Ele é Criador e Senhor tanto da alma absoluta, tanto da alma como do corpo. Então não se pode de forma alguma haver um culto externo sem o interno. Porque aquele, no caso, o culto interno, desacompanhado deste, na verdade o culto externo desacompanhado do interno, ele fica privado da vida. E essa vida quem dá é o sopro de Deus, é o hálito de Deus, é o Espírito Santo, que dá esse merecimento de eficácia, né? Como o corpo precisa, de fato. Então, o corpo, para estar vivo, ele precisa da alma. E da mesma forma, o culto de adoração externo, para ter vida, ele precisa do interno. Então, esse primeiro mandamento, de forma, o que ele ordena é isso, esse amor a Deus de uma forma completa, uma entrega total, até chegarmos num amor desinteressado, até chegarmos naquilo que nós chamamos de divina inabitação da alma, permitir que Deus habite, ter diálogos de amor com Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e os homens. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.